Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia de Pentecostes. Nós vimos Jesus entrar onde os discípulos estavam, soprar sobre eles, pedindo que eles recebessem o dom da paz. O sopro de Cristo é o sopro também do Espírito. Queridos irmãos e irmãs, Jesus termina dizendo: Recebei o Espírito Santo e capacita os discípulos, a igreja, os sacerdotes, para perdoarem os pecados. Dentro do Evangelho de São João, essa é a narração do Pentecostes, quando Jesus sopra enviando o Espírito sobre os discípulos, que significa derramar o Espírito sobre a igreja. Nesse domingo de Pentecostes, em primeiro lugar, nós devemos pedir o Espírito Santo hoje. Hoje pode acontecer um Pentecostes na sua vida. E é preciso clamar: Vinde Espírito Santo. Irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, o Senhor prometeu o Espírito Santo com as seguintes palavras: Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então nós somos chamados a clamar para que o Espírito Santo possa fazer essa transformação da nossa vida, de um coração de pedra a um coração de carne. O espírito velho, ligado às coisas passadas, ligado às seduções do mundo, é promessa de Deus nos dar um espírito novo, o Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, esse coração novo, cheio do Espírito Santo, é o dom de Deus para podermos viver segundo Deus, não segundo a nossa carne. Esse coração novo é para nos capacitar para amar. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 13, diz: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso o Espírito Santo tira o coração de pedra e dá um coração capaz de amar, como Cristo nos amou. Queridos irmãos e irmãs, no dia de Pentecostes, nós devemos entender que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre cada um de nós, e que tem muitas coisas que podem ser mudadas na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, aquilo que precisa de mudança, de transformação, nós também devemos pedir ao Espírito Santo. Essa transformação interior, transformação de vida, transformação nos relacionamentos. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Então, Pentecostes é o dia que o Espírito paira sobre a igreja para nos ajudar a rezar como convém. O Espírito é derramado para fazer o bem na igreja, para mudar a igreja, para salvar, santificar a igreja. Queridos irmãos e irmãs, que possamos caminhar com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito nos ensine a começar a agir, a começar a mudar. Comece.
Pode ser com pequenos gestos, pequenas obras, mas não fique parado. Comece a mudar aquilo que precisa ser transformado em ti. Então nós precisamos preparar essa festa de domingo de Pentecostes com entusiasmo, com alegria e com fé. Todos nós podemos acolher o Espírito Santo. Jesus está reunido com os discípulos e sopra sobre eles. Então nós precisamos clamar ao Espírito Santo na comunidade, na igreja, na família. E os casais precisam acolher o Espírito Santo a dois. O marido e a mulher, o esposo e a esposa precisam rezar a dois, pedindo a vinda do Espírito Santo no matrimônio. E ele pode tirar aquilo que é pedra, aquilo que é dificuldade e dar a novidade da vida em Deus. E dar um novo coração, um novo amor. Ele pode fazer uma mudança, uma transformação na sua casa, na sua família, no seu matrimônio. É diferente quando o casal reza individual, sozinho, e quando reza em casal. O Espírito Santo pode formar, gerar uma espiritualidade conjugal. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo é a presença viva de Deus em nós. O Espírito Santo é a força do amor. Ele é o amor de Deus. Por isso hoje, o dia de Pentecostes, é dia dos casais renovarem esse vínculo matrimonial. Um casal que vive do Espírito Santo, que vive segundo o Espírito Santo, é capaz de amar de forma sobrenatural. Por isso é importante no seu matrimônio essa ação do Espírito Santo. Isso deve ser feito a dois. O Espírito Santo seja derramado mais uma vez na nossa vida. Que o Pentecostes não seja um evento do passado, mas que seja o hoje na vida da igreja e na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.